Olá, me chamo Fernanda Lopes e hoje a nossa aula será sobre ecologia, né? E para a gente dar início, né, à nossa aula, é necessário a gente compreender o que significa essa palavra. Pois bem, ecologia vem de duas palavras gregas, oikos, que quer dizer casa, e locus, que quer dizer estudo. Então, a ecologia significa literalmente o quê? A ciência do habitat, a ciência da casa, ou seja, é a ciência que estuda as condições existentes dos seres vivos e as interações de qualquer natureza existente entre os seres vivos e o meio em que vive. Temos alguns conceitos fundamentais, né, de ecologia, que são espécie, população, comunidade, ecossistema, o habitat, o nicho ecológico e a biosfera. E vou falar um pouco para vocês de cada um desses tópicos. Então, a espécie ela é um conjunto de indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, que se reproduzem naturalmente, originando o que? Descendentes férteis, né? Que podem se reproduzir. Temos como exemplo o Homo sapiens, né? A nossa espécie Homo sapiens, que é a espécie humana. A população ela é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área e num determinado período. Podemos citar como exemplo os grupos de jacarés encontrados no Pantanal. Todos os jacarés são da mesma espécie, relacionam-se entre si e vivem naquela determinada área, ou seja, o Pantanal. A comunidade ela é um conjunto de populações de diversas espécies que habitam a mesma região num determinado período. Exemplo, seres de uma floresta, de um rio, de um lago, de um brejo, dos campos, dos oceanos. Temos também, né, o ecossistema, que o ecossistema, muito se fala sobre o ecossistema atualmente, né? E o ecossistema ele se refere ao conjunto formado por comunidades bióticas e fatores abióticos que interagem numa determinada região. Os principais ecossistemas brasileiros são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, Pantanal e Pampas, né? O habitat ele é um lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, isto é o endereço o qual a gente pode encontrar aquela determinada espécie dentro do ecossistema. Podemos citar, né, o habitat da Vitória Régia, por exemplo, são os lagos e matas alagadas da Amazônia, enquanto o habitat dos pandas são as florestas de bambu das regiões montanhosas da China e do Vietnã. O nicho ecológico ele faz o papel do organismo que desempenha no ecossistema, isso é a profissão do organismo no ecossistema. O nicho ele informa o quê? Informa as custas do que se alimenta, a quem serve de alimento, como se reproduz. Podemos citar como exemplo o leão, que atua como predador, devorando grandes herbívoros, como as zebras e os antílopes, que estão na cadeia alimentar do leão. E temos também a biosfera, né? Que a biosfera é toda a vida, seja ela animal ou vegetal. Ocorre numa faixa denominada biosfera, que inclui a superfície da Terra, os rios, os lagos, os mares, oceanos e parte da atmosfera. E a vida só é possível nessa faixa porque se encontra gases necessários para as espécies terrestres e aquáticas, né? Que são os gases, o oxigênio e o nitrogênio. E o ecossistema ele é formado por três componentes principais, que são os fatores bióticos, abióticos e energia.
Os fatores bióticos e abióticos a gente citou anteriormente, mas vamos detalhar o que é fatores bióticos e abióticos, né? Bem, todos os fatores bióticos são todos os seres vivos que compõem um determinado ambiente. São as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Já os fatores abióticos é o ambiente físico, são os fatores físicos e químicos, como a água, a luz, a energia luminosa, o calor, a energia térmica, nutrientes, que são as substâncias químicas, né, no caso. E a energia, né, que a energia ela tem tem a força que garante a produção da biomassa através de componentes inorgânicos. Então, essa biomassa, o que é essa biomassa, né? Essa biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como planta, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos. As interações de um ecossistema elas são desenvolvidas nas comunidades bióticas, onde encontram-se várias formas de interações dos seres vivos. Essas interações se diferenciam pelo tipo de dependência de organismos vivos que mantêm entre si. Algumas dessas interações se caracterizam pelo benefício mútuo de ambos os seres vivos ou de apenas um deles, sem prejuízo do outro. Essas relações são denominadas harmônicas ou positivas. Outra forma de interação são caracterizadas, né, pelo prejuízo de um dos participantes em benefício do outro, ou seja, um ganha e outro vai perder. Esse tipo de relação recebe o nome de quê? De desarmônicas ou negativas. Tanto as relações harmônicas como as desarmônicas, elas podem ocorrer entre indivíduos das mesmas espécies e de indivíduos de espécies diferentes. E quando essas interações ocorrem entre organismos das mesmas espécies, a gente denomina elas como intraespecíficas. E quando as relações acontecem entre organismos de espécies diferentes, ela recebe o nome, né, de intraespecíficas. Então, passamos para a biodiversidade, né? A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, né? Ela é responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas. É fonte de imenso potencial de uso econômico, onde a biodiversidade é a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, florestais, mas também a base para a estratégica da indústria da biotecnologia, né? As funções ecológicas desempenhadas pela biodiversidade são ainda pouco compreendidas, muito embora considere-se que sejam responsáveis pelos processos naturais e produtos fornecidos pelos ecossistemas e espécies que sustentam outras formas de vida e modificam a biosfera, tornando-se apropriada e segura para a vida. A diversidade biológica, ela possui, além de seu valor individual, valores ecológicos, genéticos, sociais, econômicos, científicos, educacionais, cultural, recreativo e estético, né? O Brasil, ele é o país com a maior biodiversidade do mundo. O Brasil tem a mega biodiversidade, contando com um número estimado de 10 a 20% do total das espécies do planeta, ou seja, é uma porcentagem muito grande, né, para o Brasil. O Brasil conta com uma diversa flora do mundo
com mais de 55 mil espécies descritas, onde 22% do total mundial está aqui. O nosso país possui a maior riqueza de espécies de palmeiras, entre mais ou menos 390 espécies de palmeiras existentes e de orquídeas mais ou menos 2.300 espécies, onde diversas espécies de plantas têm valor econômico mundial, que são o abacaxi, o amendoim, a castanha do Pará, a mandioca e a carnaúba, né? Essas plantas têm um valor econômico mundial. O tamanho da biodiversidade brasileira ela não é conhecida e talvez nunca será, precisamente por conta da sua complexidade. Estima-se que, entretanto, que exista mais de 2 milhões de espécies distintas de plantas, animais e micro-organismos no território sob a jurisdição brasileira, tendo uma diversidade genética inestimável e uma imensa diversidade ecológica, todas as dimensões continentais do país e de sua plataforma marinha. Ou seja, a biodiversidade brasileira é riquíssima, né? E ela é um elemento, né? A biodiversidade é um elemento que ganha crescente destaque dentro da questão ambiental, por conta das espécies de animais, como foi citado, de espécies animais, de vegetais, de fungos e dos micro-organismos existentes nela. Preservar a biodiversidade é a condição básica para manter o meio ambiente sadio para todos os seres vivos, porque todos são interdependentes, participam de cadeias alimentares ou reprodutivas. E, sabidamente, os ecossistemas mais complexos, com maior diversidade de espécies, são aqueles mais duráveis e com a maior capacidade de adaptação às mudanças ambientais. Além disso, né, a biodiversidade é fundamental para a biotecnologia, como já vimos, né, anteriormente. É uma das indústrias mais promissoras na terceira revolução industrial que se desenvolve atualmente. Então, a biodiversidade, né, é importantíssima a gente preservar ela. Todos nós temos que cuidar da nossa biodiversidade. Então, essa vai terminando a nossa aula por aqui. Vou deixar para os alunos fazerem um vídeo de no máximo 5 minutos, onde vão fazer um vídeo da compreensão que eles tiveram sobre esse assunto. O vídeo pode ser enviado através do WhatsApp para cada aluno ser avaliado, né, por esses vídeos. Então, obrigada e até uma próxima aula.